Então diz assim o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Altíssimo, Senhor, Deus que nós celebramos e adoramos, Senhor. Chegou a hora de falarmos, Senhor, do poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de nós, Senhor, falarmos daquilo que Tu deixaste, Senhor, para nós, Senhor. Chegou a hora, Senhor, do Teu poder se manifestar nas nossas vidas. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, me usa, Senhor. Oh Deus, quebra, Senhor, quebra todo jugo, Senhor. Oh Deus, altera, Senhor, de toda a terra os meus pensamentos, altera as minhas emoções, Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor, de toda a glória, Pai, e que Teu Espírito Santo agora, Senhor, fale alto, Senhor, a mim, Senhor. Fala alto, Deus Altíssimo, fala alto a Tua igreja, Altíssimo. Oh Deus, revela-te a nós, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada agora, Senhor. E eu te peço, Senhor, que no meio desta ministração, Senhor, Tu venhas, Senhor, da glória, a fazer uma grande obra. Que hajam milagres, curas, libertações, Senhor. Que hajam transformações de vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós temos duas passagens bíblicas aqui. A primeira passagem bíblica, que se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 9, fala a respeito do momento logo após o dilúvio, né? Os irmãos sabem que Deus levantou Noé, e a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que ela estava completamente corrompida e não existia chance, né, de mudança. E aí o Senhor levantou Moisés, que segundo a própria, o Senhor levantou Noé, que segundo a própria palavra do Senhor era um homem íntegro e fiel a Deus. E Noé recebeu a orientação de Deus para construir uma arca
e Noé construiu essa arca no decorrer de mais ou menos 100 anos. E Noé era completamente assim condenado pelaquela obra. Ele era chamado de louco, ele era chamado de maluco, zombavam dele, mas mesmo assim Noé, no entendimento daquilo que Deus havia falado, né, construiu a arca, e depois sua família, né, ele, Noé, e aí os seus 3 filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos entraram na arca. Depois que, né, choveu durante 40 dias sobre a terra, depois de 150 dias a água baixou, e ali Deus veio falar com Noé e deu esta instrução a Noé, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. Porque Deus tinha um propósito, irmãos, e ele já tinha falado isso para Noé, que era gerar uma nova geração através da família de Noé. Deus iria reconstituir ali todos os seres viventes da terra com os animais que estavam ali na arca e também através da família de Noé. E o objetivo de Deus era que a terra fosse preenchida, né, em todos os espaços separados pelo Senhor, para que a humanidade pudesse ali crescer, para que a humanidade pudesse ali, né, cumprir os propósitos de Deus desde a criação do homem, desde a criação de Adão e Eva. E a Bíblia diz, irmãos, que a população cresceu. Os filhos de Noé geraram filhos e os filhos dos filhos, e depois de mais ou menos 700 anos de que ali havia acontecido o dilúvio, aconteceu esse momento que está no capítulo 11, que nós lemos aqui. Os homens, eles se juntaram, né, já eram diversas pessoas na terra, talvez milhões de pessoas na terra já, e eles ali, né, se juntaram e se aconselharam entre si de permanecerem juntos. E ali construírem uma cidade, e nessa cidade construírem uma torre, e a Bíblia diz que o objetivo deles era que essa torre alcançasse até o céu. Ou seja, depois de centenas de anos que, né, aconteceu ali o dilúvio, as orientações que Deus havia dado a Noé e os seus filhos estavam sendo completamente desprezadas, né, mais uma vez. Existe uma tendência terrível no ser humano em desobedecer a Deus. Deus fala, Deus orienta, Deus mostra aquilo que deve acontecer, aquilo que as pessoas devem fazer, mas existe uma tendência pecaminosa no homem, né? E o homem é tendencioso de forma terrível em desobedecer a Deus. E sempre, qual é a causa da desobediência a Deus? Sempre, né, que o homem atinja os seus propósitos, né? O homem peca para atingir os seus propósitos e não os propósitos de Deus. O homem erra, o homem planeja caminhos que não são os caminhos que Deus orientou para atingir os seus objetivos pessoais, os seus objetivos próprios. E você viu aqui, né, aqueles homens dizendo, né, vamos construir uma torre para que nós sejamos famosos na terra. Assim como Eva, né, quando, né, pecou, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer. Ou seja, os valores do homem estão sempre, existe uma tendência dos valores do homem serem sempre colocados à frente dos valores de Deus, irmãos. E você pode, né, se você fizer uma reflexão do que é o pecado, né, do porquê o pecado acontece, você vai compreender e entender que o pecado ele é praticado para satisfazer uma necessidade humana, para que o homem satisfaça os seus desejos pessoais. É sempre assim, o objetivo do pecado é a satisfação dos desejos pessoais de Deus em detrimento dos desejos de Deus. E é tão bom servir a Deus e ser obediente a Deus, irmãos,
porque na paciência e no amor que Deus tem por nós, né? E você ouviu o testemunho da Dori, e você ouviu algumas palavras de testemunhos meus, né? Os nossos propósitos, quantas vezes chegam ao coração de Deus e Deus se alegra em cumprir os nossos propósitos. É lógico que os nossos propósitos, que Deus irá abençoar para fazer cumprir, não podem ir contra a palavra do Senhor. Mas nós devemos perseguir a Deus, nós devemos seguir a Deus, e nós devemos cumprir os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são sempre melhores para as nossas vidas e jamais gerarão coisas ruins para nós. Muito pelo contrário, né? A nossa fidelidade a Deus gerará a alegria de Deus em nos abençoar, né? A alegria de Deus em nos abençoar. É um trecho da palavra do Senhor, o Senhor fala assim, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E parece assim, né, uma frase bonita, mas existe um conteúdo tremendo nela, porque quando Deus está alegre conosco, nós somos fortes. Quando Deus está alegre conosco, nós somos abençoados. Quando Deus está alegre conosco, nós temos paz. Quando Deus está alegre conosco, né, nós sentimos também a alegria do Senhor nas nossas vidas, um regozijo espiritual que muitas vezes não se compreende por aí. E quando o Senhor está alegre conosco, com certeza nós temos momentos, né, de intimidade muito maiores com o Senhor do que nos momentos de luta, nos momentos em que nós estamos tentando nos corrigir ainda para nos aperfeiçoar diante de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos refletir, sabe? E se você olhar, né, esses dois contextos espirituais que nós estamos falando aqui, da ordem de Deus para que eles habitassem a terra, para que eles ali fossem fecundos, né, e para que eles ali cumprissem um propósito de Deus de gerar um povo separado para o Senhor, né, e o homem sempre buscando aquilo que, né, não satisfaz os seus próprios interesses, independente dos interesses de Deus. Então, irmãos, ali, né, o povo chegou ali a uma cidade chamada Sinar, Babel, né, irmãos? Babel, né, Babilônia vem de Babel, né? E ali, Sinar é onde exatamente se encontra hoje a Babilônia, né? É ali no Iraque, aonde se encontra a Babilônia, e nós, olhando para esse contexto espiritual, né, das gerações que vieram depois ali de Babel, né, porque aquele lugar foi chamado de Babel, e Babel significa confusão, né, porque Deus ali gerou uma grande confusão no meio daquele povo, para que aquele povo cumprisse ali aquilo que Deus estava desejando, né. Babel é um grande reflexo de uma ação de Deus para que o homem pudesse ali, né, se voltar para o Senhor mais uma vez, né? Babel, né, é um grande exemplo, irmãos amados, da ação de Deus, quando Ele desfaz os nossos planos, quando Ele desfaz ali, né, a intenção do homem, né, para, né, cumprir os seus próprios desejos, para que os desejos de Deus possam ser ali cumpridos, né, nas nossas vidas ou ao nosso redor. Nunca se esqueça, irmãos, que os propósitos de Deus muitas vezes são muito maiores do que a nossa própria vida, né? Os propósitos de Deus são muito maiores do que a nossa própria vida, e quantas vezes as nossas vidas impedem determinadas situações de acontecerem para que Deus, né, seja exaltado e seja glorificado, e nós, com as nossas atitudes, estamos impedindo algo muito maior que Deus deseja fazer, talvez até nas gerações vindouras das nossas vidas, né? Quantas vezes o homem realmente bloqueia, né, um objetivo de Deus em abençoar gerações, em criar homens e mulheres cheias do Espírito Santo, em criar homens e mulheres que entendem a sua palavra, em criar homens e mulheres que são usadas pelo Senhor para ministrar a palavra e a bênção de Deus
para muitas vidas, para muitas vidas. Você viu Deus falando aqui através de 3 homens, através dos 3 filhos de Noé. Deus criou a humanidade. E Deus disse isso na palavra dele, que através dos 3 filhos de Noé, Deus estabeleceu ali a humanidade que nós conhecemos hoje. Então tudo de Deus começa com um propósito, e às vezes muito pequeno, Tudo de Deus começa com uma ação, às vezes parece tão pequena, mas o resultado da ação que Deus faz, nas nossas vidas ou através das nossas vidas, vai abençoar, gerações e gerações, parentes, amigos, funcionários, chefes, não importa, porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Eu preguei para funcionários, preguei para meus chefes, preguei para diretores, falava na sabedoria que Deus me dava e nos momentos certos, e Deus preparava momentos, por exemplo, dos diretores me perguntarem determinada coisa, como é isso, como é aquilo outro, e quantas vezes, era uma oportunidade que nós tínhamos de falar da verdade, do amor de Deus, e da nossa fidelidade, ao Senhor. Nós, sabe, irmãos, quando nós colocamos no nosso coração o firme propósito de servir a Deus e de adorar a Deus, nós vencemos as barreiras espirituais que muitas vezes se levantam à nossa frente para destruir as nossas próprias vidas e destruir as obras que Deus tem para as nossas próprias vidas. Porque Satanás, irmãos, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele quer roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer aniquilar, ele quer nos afastar de Deus. E esse roubar, esse matar, não significa que ele vai ter autoridade de morte sobre a tua vida neste mundo, mas significa que ele vai matar a sua vida espiritual e gerar ali grande desgraça espiritual na sua vida. Nós, sabe, olhamos para a palavra de Deus e quantas palavras que Deus falou na Bíblia nos alertam, nos ensinam, e deveriam ser ali os motivadores para que nós avançássemos nas coisas que são de Deus. E quantas vezes essas palavras elas são menosprezadas pelas pessoas. Nunca se esqueça, irmãos, daquilo que Deus fez ali em Babel, ensinar, melhor dizendo, e depois foi chamada de Babel. Nunca se esqueça que Deus, quantas vezes Ele deseja olhar para as nossas vidas e ver um caminho voltado completamente para Ele, para que Ele possa nos abençoar nos caminhos que nós vamos trilhar. Se nós olharmos esta palavra, quando as pessoas falaram assim, vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre que chegue até a presença de Deus, as pessoas estavam completamente deturpadas nos seus sentimentos, achando que poderiam ser independentes e que poderiam alcançar Deus através de uma obra material, que poderiam alcançar Deus simplesmente construindo algo que pudesse se aproximar um pouco mais daquilo que era Deus e de Deus, quando na verdade o homem já tinha perdido completamente a noção espiritual, O homem já tinha virado ali um ser ritualista e um ser que estava interessado em não ser destruído, estavam interessados em não correr riscos, queriam se ajuntar, e ali esse ajuntamento geraria coisas terríveis, ao ponto de Deus dizer que não haverá limites, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Porque eles tinham planejado muito bem, uma nação só, homens que seriam considerados poderosos e que estavam construindo ali algo e que geraria ali um ritual terrível,
de culto a um Deus que eles não conheciam mais, né? Ou seja, toda a artimanha satânica estava estabelecida mais uma vez para que o povo fosse destruído e para que os planos de Deus não se cumprissem para o homem. Quanta desgraça estava por vir, né? E quanta destruição estava por vir, né? Ao ponto de Deus dizer que eles deveriam descer para ver aquilo que estava acontecendo. Quando Deus fala na Bíblia assim, vamos descer, é porque existe algo terrível acontecendo. A própria Bíblia diz, quando o povo de Israel era escravo no Egito, a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver ali o sofrimento do seu povo. E aqui a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver a cidade e a torre que aquelas pessoas estavam construindo. É lógico, é uma força de expressão, né? É lógico que isso reforça ali o sentimento de Deus. É lógico que isso reforça ali para nós, né, a indignação que Deus estava sentindo, né, a indignação que Deus estava sentindo com aquela obra, assim como Deus estava sentindo indignação com o sofrimento, né, do seu povo ali no Egito, escravos, né? Isso mostra a indignação do Senhor, porque embora Deus conheça tudo, Ele fala, vou descer para ver aquilo que está acontecendo, ou seja, né, depois que Deus faz isso, sempre existe uma reação de Deus. Foi assim em Sodoma e Gomorra também, quando Jesus se encontrou com Abraão ali no deserto, né? E ele falou assim, estou indo para Sodoma e Gomorra, porque o pecado deste povo tem alcançado ali os céus, né? E vou ver com os meus próprios olhos aquilo que está acontecendo ali, né? Para ver se é verdade aquilo que tem chegado aos céus. Olha a expressão da indignação de Deus, olha a expressão da indignação do Senhor em relação a algo que acontece na terra. E nós, sabe, irmãos, às vezes desprezamos completamente, sabe, um sentimento que Deus tenta expressar na palavra dele para que nós sejamos alertados das consequências que podem vir sobre as nossas vidas, dos erros que muitas vezes as pessoas praticam. O homem quer poder, como aqueles homens queriam. O homem não quer correr riscos, como aqueles homens queriam. E o homem quer se aproximar de Deus, né, com seus rituais, né, com rituais que jamais alcançarão o coração de Deus. O homem não perdeu esses objetivos na sua vida. O homem quer ser poderoso, o homem quer ter dinheiro, o homem quer ter fama, o homem quer se aproximar de Deus de qualquer forma, né? Independentemente das circunstâncias, ele monta ali objetivos para que Deus esteja na sua presença, constrói ídolos, constrói estátuas, constrói ali, né, situações para que, né, ele se engane, né? Ele se engane a si mesmo, né? Achando que Deus está ali no objeto, na estátua, né? Achando que Deus está ali, né, em determinados rituais, e que isso basta para que o homem tenha experiências com o Senhor. Quando na verdade, para nós termos experiências com Deus, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. E Deus ensina, né, como nós vamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Deus nos ensina, Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E Jesus falou, e de todo o vosso entendimento. Sabe, são as fontes, são os caminhos que nós devemos trilhar para encontrar com Deus, para ter Deus perto de nós. Nós temos que ser obedientes, nós temos que ser fiéis, para ter Deus falando conosco, né? Para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que ter um coração voltado para o Senhor, um coração que busca ouvir a voz de Deus, e não só as bênçãos,
Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos na presença de Deus, e quantas vezes talvez você entre na presença de Deus e você ali chora na presença de Deus, e ali você intercede por fulano, beltrano, ciclano, e ali você intercede pela sua própria vida, e ali você fala com o Senhor. Quando isso acontece, né, irmãos? Porque às vezes nem isso acontece, né? E ali você intercede, e você não separa um momento na sua oração para adorar ao Senhor, para pedir para Ele falar contigo. Para pedir para Ele falar contigo. E eu não estou dizendo que, né, você deve, né, pedir para Deus falar contigo uma resposta que você necessite. Porque isso é natural nós buscarmos. Mas nós necessitamos muito mais disso do que isso. Nós necessitamos que Deus fale conosco. Que Deus nos lembre da sua palavra. Que Deus nos lembre do seu amor. Que Deus nos lembre, né, daquilo que, né, nós devemos ser para Ele. Nós temos que ouvir a voz do Senhor constantemente, e não é ouvir a voz da resposta, mas ouvir a voz da orientação, né? Ouvir a voz do poder de Deus, né? Hoje foi interessante, assim, normalmente eu acordo às 4 da manhã para orar, né? Normalmente, 4h15, e hoje eu não acordei às 4 da manhã, acordei às 5. E eu acordei às 5, né, e eu ouvi assim uma voz, né, e era uma voz, eu falar assim, mas a voz de Deus não era a voz de Deus, era uma voz. E a voz dizia assim para mim, Val, e Val, né? E aí eu acordei, e eu com a nítida noção de que tinha uma pessoa me chamando, que eu tinha uma pessoa que me chamou 3 vezes. E eu acordei, levantei, eu sabia, eu olhei no relógio, era 5 da manhã, e eu sabia que era, né, para eu orar. Eu tinha a convicção plena de que era para eu orar. Uma voz que chamava, que falava, que desejava com que eu estivesse ali na presença do Senhor. E isso me trouxe bastante alegria, sabe? E ao mesmo tempo me trouxe assim uma motivação extremamente grande de me apresentar diante de Deus. E de buscá-lo, e de senti-lo, né, e de reverenciá-lo, né? E isso trouxe essa motivação, e essa motivação, irmãos, e essas experiências que nós temos com Deus, sabe, devem existir nas nossas vidas, e você deve buscar certo. E você não deve ser uma pessoa ritualista, e você deve ser uma pessoa que entende os propósitos de Deus na sua vida, e entende os propósitos de Deus para a humanidade toda. E você deve ser uma pessoa, irmãos amados, interessada em simplesmente falar com Deus. E simplesmente falar com Deus, e dar um espaço para o Senhor falar contigo também. E não ter pressa de encerrar a oração, e não ter pressa de encerrar aquele momento sobrenatural, né, da sua vida, que você está vivendo ali de forma sobrenatural na sua vida, né? E Deus deseja tanto isso, e Deus deseja que isso aconteça, né? Tanto é que Deus fez essa obra maravilhosa. Eu só não me lembrei da palavra ali, né, de Samuel, né? Falar, eis-me aqui, Senhor. Né? Mas independente de eu ter falado, eis-me aqui, Senhor, eu levantei, né? E espiritualmente eu acho que eu falei para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nós, sabe, devemos comumente, irmãos,
mas comumente. Comumente significa de forma constante, de forma comum. Comumente nós devemos o quê? Ter experiências com o Senhor. Aí você vai falar assim, talvez você fale assim, mas Deus teve que te chamar. Realmente Deus teve que me chamar hoje. Porque existia um propósito dele nesta ação. Existia um propósito do Senhor para esse dia, para esse momento, para aquela experiência. Talvez não aconteça de novo, se eu não acordar, né, talvez Deus fale assim, ele não veio hoje. Talvez Deus fale assim, poxa vida, eu queria falar com ele hoje. Né? Como os propósitos de Deus não podem ser impedidos e como Deus deseja, obviamente, trabalhar nas nossas vidas, Deus vai cumprir o propósito dele. Assim como Deus fez ali em Babel, né? Gerou ali em Sinar, né? Uma grande Babel, uma grande confusão. E ali Deus criou, né, as diversas línguas que nós conhecemos hoje na humanidade. Né? Então aquele povo, aquela multidão, aquela cidade que falava uma língua só e que seria, né, dominada, né, de forma poderosíssima por aquelas pessoas que estavam idealizando ser famosos, né? Deus quebrou tudo isso, né? E Deus fez com que aquelas pessoas se separassem porque uma não entendia a outra. Então os diversos grupos que falavam a mesma língua foram para um lado, e os diversos grupos que falavam as outras línguas foram para os outros lados. E a Bíblia diz que aquela cidade, ela não foi mais construída e a torre foi completamente abandonada. Ou seja, os propósitos do homem foram frustrados porque Deus queria cumprir os seus propósitos. Deus queria cumprir os seus propósitos. Tome cuidado, porque se tem alguma coisa na sua vida que te afasta de Deus, se tem alguma coisa na sua vida que te afasta de Deus, Deus vai querer te trazer. Deus vai querer fazer com que esta situação ela não aconteça mais. Ou você muda, ou Deus trabalha para que aquela situação seja destruída, para que você se volte para Ele. Para que você se volte para Ele. Nada pode te tirar da presença de Deus. Nada. O seu intelecto, a sua sabedoria, o seu dinheiro, o seu trabalho, nada pode te tirar da presença de Deus. Deus não admite isso. E quando isso estiver acontecendo, Deus vai trabalhar para que aquilo que está te impedindo de fazer a vontade dele aconteça. O homem tem que ser sábio em relação a Deus, para que as bênçãos de Deus sejam sólidas na sua vida. E como aconteceu com aquela nação, irmãos, com aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas, de uma hora para outra, Deus destruiu tudo que eles tinham intentado no seu coração. E olha, irmãos, quantas vezes a gente vê situações terríveis acontecendo de forma instantânea, irmãos. De forma instantânea, né? A coisa estava indo tão bem, de repente, né? De repente vem uma situação que destrói tudo aquilo que estava bem. E a vida muda de rumo. E a vida muda de rumo completamente, irmãos. Você sabe por quê? Porque nós, irmãos amados, não temos autonomia sobre as nossas próprias vidas. Porque Deus comanda e controla todas as coisas, apesar do homem querer tomar as rédeas da sua vida, ele jamais conseguirá isso, porque ele vai ser sempre dependente de Deus, queira ele ou não queira ele.
queira ele ou não queira ele, então que você esteja atento, porque Deus comanda todas as coisas, e para ele mudar um contexto de uma vida, né, basta Deus desejar, tanto para bem quanto para mal. Às vezes as pessoas, elas estão assim tão influenciadas e estão vivendo situações tão terríveis na sua vida, e de repente Deus faz algo para que o contexto daquela vida se modifique e ela se torne uma pessoa completamente diferente do que era. Uma pessoa abençoada, uma pessoa que conquista as coisas de forma sólida e que não perde os seus caminhos. Quantas vezes Deus muda uma história, irmãos? E quantos testemunhos nós temos de mudanças de histórias que Deus fez numa vida, através, às vezes, de uma situação, através de um movimento de Deus, Deus muda uma história. E infelizmente nós temos exemplos negativos também, né, de pessoas que se achavam ali extremamente prepotentes e de repente tudo aquilo que a pessoa tinha nas mãos é completamente destruído pelo Senhor. Então que nós estejamos atentos, porque Deus falou, habitem a terra, e os homens disseram, vamos ficar juntos neste lugar, né? Ou seja, completamente ignorando aquilo que Deus havia falado, e a resposta de Deus, você viu aquilo que aconteceu. Que você nesta manhã se achegue até a presença de Deus, para que você possa dizer para o Senhor, Senhor, eu quero verdadeiramente seguir os teus caminhos e quero ser abençoado por ti. Que você se motive nesta manhã a ser uma pessoa que busca o Senhor, que busca as coisas que são do Espírito, né, para que você possa alcançar as coisas que são deste mundo de forma sólida, né, porque muito mais importante na sua vida é Deus do que tudo aquilo que você conquista neste mundo. Tudo na sua vida, Deus deve ser aquilo que é mais importante na sua vida, sempre. Fique de pé, eu vou orar por você, em nome de Jesus. Deus de toda a terra, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, de toda a terra, nós nos levantamos para abençoar a Tua igreja, Senhor, para abençoar o Teu povo, Senhor, para abençoar aqueles que Te buscam, aqueles que Te desejam, Senhor, para abençoar aqueles que lhe são fiéis, Senhor da glória, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, derrama óleo precioso sobre estas cabeças hoje, Senhor. Derrama, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez, Senhor da glória, a Tua graça, Senhor. Ó Deus, o Teu amor, Senhor. Ó Deus, exaltado e Rei glorificado, Pai. Coloca sobre os Teus filhos, sobre o Teu povo hoje aqui, Senhor, algo novo, algo grande e poderoso, para que a Tua bênção seja, Senhor da glória, grande e poderosa sobre estas vidas, meu Senhor. Papai, ora em nome de Jesus Cristo, Senhor, para abençoar, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus Cristo, Senhor, para, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, para que, Senhor da glória, Pai, as Tuas providências, as Tuas obras sejam, Senhor, de toda a terra, Pai, manifestas nas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, faz esta obra, Senhor, no meio deste povo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a glória do Teu santo nome, Jesus de Nazaré, somente para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus.